Nosso texto, ele é a continuação do que a gente falou na parte da manhã. Então, a gente vai abrir em 2 Coríntios, no capítulo 12, continuando do versículo 7 até o versículo 10. Na parte da manhã, a gente falou de 5 características do testemunho / experiência de Paulo, que o testemunho dele é sem arrogância. O testemunho dele é para o combate e para a sã doutrina. O testemunho dele, ele é guardado para si, a experiência dele é guardada para si, porque são revelações, lembra, inexprimíveis e ilícitas, sagradas demais, para que seja compartilhada. O quarto é que ele testemunha não sobre si mesmo, mas do poder e do conhecimento que ele recebeu, né? Então, ele não pode ser arrogante enquanto a esse testemunho, a essa experiência, porque ele foi dado, ele foi concedido. E o quinto é que o testemunho dele tem um foco correto. O testemunho dele não é pelo poder e as revelações que ele recebeu, mas o testemunho dele é o Evangelho, a pregação do Evangelho. Por isso, ele se diminui. Podendo estar acima, o apóstolo Paulo ele se diminui em relação às coisas que ele recebeu, para que na fraqueza dele o evangelho cresça. E nós vamos entender isso melhor agora à noite, tá bom? Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, ele diz assim: até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Muita gente já conhece esse texto, né? Tem muitas músicas que falam assim: quando sou fraco é que sou forte. E nós vamos hoje nos debruçar nesse conhecimento tão maravilhoso. Não exaustivamente, porque eu não tenho condições de fazer um estudo exaustivo, mas o que Deus me concedeu eu vou passar para os irmãos. Meus irmãos, eu não sei se é a realidade de vocês, mas vocês sabem quando você tem uma unha encravada? Quem já teve unha encravada aqui? Unha encravada é uma coisa muito esquisita, né? Porque parece que ela tem um ímã, que você bate com essa unha encravada em tudo quanto é quina. E todas as pessoas pisam na sua unha encravada. E a sua encravada é um problema para você e para os outros, né? Que pisa, desculpa. E você vive com dor por causa dessa unha encravada. A mesma coisa, uma farpa na mão. Quem trabalha com madeira, por exemplo, vira e mexe, está ali cortando, serrando, entra uma farpinha no dedo. Aquela farpinha, às vezes, você nem enxerga, mas quando você vai pegar alguma coisa, e aí ela te espeta, aquela farpa, ela é uma coisa que incomoda, né? Mesmo a gente tendo bastante cuidado, tanto com o pé, tanto com a farpa, com qualquer machucado. A minha esposa, por exemplo, ela vive machucada. Ela hoje me apresentou um outro machucado que ela foi na sapateira, no puxador da sapateira. Quem se machuca no puxador? A Cristina. E a gente tem que ter muito cuidado com as coisas, porque basta a gente estar machucado que as coisas acontecem em redor daquele machucado. Mesmo a gente protegendo ele, porque parece perseguição, né? E esse machucado causa para a gente um impedimento. Por exemplo, você está com a unha encravada. Você vai andar o seu exercício matinal? Não, estou com a unha encravada, estou impedido de caminhar. Né? Você vai tocar guitarra com uma farpa no dedo? Cada vez que você fizer um acorde,
aquela farpa vai entrar um bocado mais, né? Então, ela tira a sua autoconfiança, tanto o machucado quanto a farpa e outros obstáculos, enfim, tira a sua autoconfiança em relação às coisas que você pode fazer, as coisas que você faria com muita tranquilidade. Tira a sua autoconfiança, te impede de fazer as coisas que você faria normalmente, e mais, tira a sua confiança nas pessoas. Porque vira e mexe, alguém pisa no seu pé, alguém aperta justamente naquele lugar em que tem um machucado, né, Cris? E você perde a autoconfiança. Um machucado, uma farpa, ela pode parecer uma coisa muito pequena, mas ela tem umas coisas drásticas que acontecem na nossa vida. Um impedimento real, assim, muito difícil da gente conseguir fazer as coisas que a gente fazia com muita tranquilidade por causa desse machucado. No contexto aqui do texto, Paulo, ele podendo ser arrogante, podendo ter esse direito adquirido, a gente falou de manhã, podendo ser arrogante, porque ele foi arrebatado aos céus, e lá nos céus, no terceiro céu, ele recebeu revelações e visões, ele podendo fazer isso, o que acontece com ele? Está lá no versículo 6. Mas mesmo que quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo, para que ninguém pense de mim, além do que em mim vê ou de mim ouve, até mesmo sobre essas extraordinárias revelações, portanto, para que eu não me tornasse arrogante. Paulo tem todo o direito de se tornar arrogante por ter sido arrebatado e receber revelações e visões, mas ele não faz isso. E o que impede ele de fazer isso? É justamente um dodói, um machucado, uma farpa. Ele entende que por causa da sua fraqueza, Deus o fortalece constantemente, tornando humilde, dependente e validando seu apostolado perante a igreja. Mas ele não se torna arrogante, porque Deus o coloca um espinho na carne. Por que eu falo que Deus coloca um espinho na carne? A gente lembra do livro de Jó, né, que nós temos um inimigo, mas que ele só age na vida das pessoas com a permissão de Deus. Então, meus irmãos, a ideia de dualismo, de bem contra o mal, de que Satanás e Deus estão em luta constante, um contra o outro, não é real. O nome disso é dualismo. Isso é uma heresia já combatida há muito tempo. Deus não tem nem comparação com Satanás. Não tem como. Ele vai derrotar os exércitos de Satanás junto com o sopro da sua boca. Está em Apocalipse isso. Acabou. Satanás não tem poder para lutar contra Deus. Tira essa ideia da sua cabeça. Tá? Tudo o que acontece na nossa vida que a gente vê como ruim é permissão ou decreto de Deus. Vontade permissiva, vontade decretiva. Você quer saber mais sobre isso? Venha na EBD que a gente fala mais sobre isso. Mas, irmãos, Deus coloca um espinho na carne de Paulo, porque apesar dele ter arrebatado Paulo e dado revelações divinas, ele conhece o seu servo. E ele coloca um espinho, ou deixa que Satanás coloque um espinho. O tema da mensagem hoje é que você tem a arrogância da fortaleza ou a fortaleza da dependência. Ou você é arrogante porque você é forte, ou você é forte porque se torna dependente. No versículo 7, Paulo está falando em relação ao que a gente pregou hoje de manhã, das extraordinárias revelações, que ele foi arrebatado aos céus. E para que eu não me tornasse arrogante, Deus coloca um espinho na carne dele, para falar da imperfeição
e o impedimento para ele não ser vaidoso e não gloriar-se a si mesmo, porque recebeu o que recebeu. Mas Deus coloca esse espinho na carne dele com outro intento. Além dele de impedir a arrogância dele se inflar a ponto de explodir de arrogância, assim como a ilustração que a gente deu como a unha encravada, a farpa no dedo, torna as pessoas mais vigilantes enquanto a isso. Não tem? Quando você está com a unha encravada ou com a farpa no dedo, você tira o pé, a pessoa chega, você já esconde o pé. Ou então, alguém vai apertar sua mão, você já tira um pouco ali o dedo para ninguém encostar no seu dedo, você aperta a mão assim, né? Enfim, a questão de vigiar o machucado para que você não se machuque mais. E Deus coloca esse espinho na carne de Paulo justamente para torná-lo mais vigilante. Além de torná-lo não arrogante, não vaidoso, impedindo isso, bota Paulo para ser mais vigilante em relação às coisas que ele recebeu. Esse espinho na carne, ele pode ser uma deficiência física. Não vou especular aqui qual era o espinho da carne. Isso é uma coisa que as pessoas estudam há séculos e não tem resposta bíblica para isso, tá? Mas o que pode ser? Pode ser uma deficiência física, carne sarkis no grego, né? Pode ser uma gagueira. Algumas pessoas baseadas no livro de Gálatas, se eu não me engano, no capítulo 4, pode falar que é por causa da visão, deu um problema na visão de Paulo. Pode falar que ele, enfim, tem problemas de locomoção, né? Então, assim, uma deficiência física pode ser esse espinho na carne. Algumas correntes falam sobre isso. Também pode ser uma perturbação demoníaca na vida de Paulo, né? Deus permite ou até manda que Satanás o perturbe. Em algumas traduções a gente vai ter que esbofeteiem diariamente, esbofeteiem constantemente a Paulo em relação a isso. A outra situação de espinho na carne também pode ser a constante perseguição do povo judeu, né? Eram obstáculos, uma fraqueza, uma perseguição, enfim. E o mensageiro de Satanás, que ele é permitido por Deus para o seu propósito. Qual era o propósito de Deus? Colocando um espinho na carne de Paulo, que ele não se tornasse arrogante, que como a gente falou de manhã, que o testemunho dele não fosse sobre si mesmo, mas o testemunho fosse sobre o poder e as revelações que ele recebeu. No versículo 8, ele pede ao Senhor, e ao Senhor aí, uma curiosidade, ele não pede ao Pai, como muitas orações são feitas, né, no Novo e no Antigo Testamento, nos dirigindo ao Pai, sempre ao Pai. Mas aqui, em alguns outros textos, ele está se dirigindo a Cristo. É muito importante a gente saber isso, tá? Eu venho falando aqui algumas vezes sobre, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos. Lógico, conhecer no sentido da sua revelação. Ele nos deu a revelação e a gente não pode ser ignorante em relação à revelação que Deus nos deu. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Elas não se confundem, apesar de ser um só Deus. Isso a gente não entende, a Trindade. Mas, porque nós temos uma mente finita. Mas o que Deus revela para nós é que são três pessoas com personalidades e funções, mas não são três deuses. Aqui Paulo está orando a Cristo, o Filho, Senhor. Cristo é o nosso Senhor não é o Pai, o nosso Senhor não é o Espírito Santo. Quem tem o papel de estar no senhorio da humanidade, do povo de Deus, é Cristo. Tá bom? Então, Paulo pede ao Senhor, porque só o Senhor é poderoso para livrá-lo desse espinho na carne. Justamente por quê? Porque foi Ele que permitiu. Então, assim como Jó conversa com Deus para saber o que aconteceu, se é algum pecado, ou para restituir a saúde e a vida dele, né? Paulo pede ao Senhor para que esse espinho na carne
seja retirado. E olha só uma curiosidade que está escondida no texto, que pouca gente entende, ou pouca gente percebe. Lá no versículo 8, pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim. Quem mais pediu um livramento 3 vezes ao Senhor e não foi concedido? Jesus Cristo, no Getsêmani, pediu 3 vezes para que o Pai o livrasse do cálice da ira, mas o Pai não o livrou. E Paulo também pediu 3 vezes, ele não foi concedido, mas assim como a Jesus Cristo, Deus Pai o fortaleceu, para que nas suas fraquezas repousasse o poder de Deus. Me parece, irmãos, segundo alguns comentários, que 3 vezes é um número de perseverança. Muito embora Jesus tenha falado em parábolas, que a prova do justo juiz, né, que a viúva vai lá e pede até que seja concedido, mas me parece que na linguagem judaica, na linguagem hebraica, rabínica, 3 vezes é um número de perseverança. Então, assim como Jesus pediu 3 vezes o livramento do cálice, Paulo também pediu 3 vezes para que Deus retirasse o espinho da carne dele, mas não foi concedido. E assim como a Jesus Cristo, Deus o fortaleceu. No versículo 9, nós ouvimos Deus falando com Paulo. E ele fala assim, depois de Paulo pedir 3 vezes ao Senhor para que tirasse o espinho: a minha graça te é suficiente. Reparem que o verbo está no tempo presente. A minha graça te é suficiente, e não a minha graça te foi suficiente. Isso quer dizer, irmãos, que a salvação, a santificação e a misericórdia de Deus para conosco, ela é constante, ela se renova dia após dia. A graça de Deus, ela é dada todo dia para a gente. Ela se renova a cada manhã. O tempo verbal, minha graça te é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é essa fraqueza? É a gente estar na dependência de Deus. Eu estava vendo uma pessoa, acho que ela foi um ator, né, de Chiquito, que participou do Big Brother aí, até ganhou, esqueci o nome dele, Arthur? É, esse aí. Ele estava falando uma coisa muito interessante, eu achei muito interessante que ele falou, que a pessoa que é forte, a pessoa que as pessoas julgam como forte, não são as pessoas que recebem abraço, não são as pessoas que recebem afago, não são as pessoas que recebem consolação. Essas pessoas não recebem isso. Só quem recebe isso é o tadinho, é o fraquinho, é a pessoa que, vamos pegar no colo, vamos cuidar dele, tudo, coisa e tal. Ele falou uma coisa muito interessante, gente. A sua fortaleza não interessa a Deus. Até porque a sua fortaleza do lado de Deus não é nada. Você que se acha muito forte, acha que a sua fé é muito forte, que a sua doutrina é incontestável, preste um pouco mais de atenção, porque Deus trabalha e repousa o seu poder na fraqueza. Às vezes, você pega aí um teólogo, um pastor de renome, um desses caras, né, que você acha que sabe tudo, e ouve uma palavra dele, ok, teologicamente correto, tudo, mas às vezes você pega o irmão mais simples da igreja, o irmão mais humilde da igreja, que tem pouco estudo, mal sabe ler, mas ele te dá uma palavra que vai no seu coração. Isso é Deus fortalecendo na fraqueza, Deus fortalecendo no defeito, Deus fortalecendo nas dificuldades, nas atribulações, nas perturbações. Paulo não era assim. Paulo era um cara forte.
Paulo era um discípulo, um apóstolo forte, de doutrina, mas ele não se deixava ser arrogante por causa disso. Paulo foi arrebatado para receber revelações inexprimíveis, mas não se deixava acontecer isso. Por quê? Porque Deus concedeu que Satanás colocasse um espinho na carne dele, para que ele não se tornasse arrogante, fosse limitado, sempre limitado, porque Paulo era muito precioso, uma ferramenta muito preciosa para evangelizar os gentios, né? Arthur, tá no ponto aí que eu te pedi, aquele texto? Irmãos, eu sei que eu falei que é para ninguém ficar com a Bíblia para lá e para cá e coisa e tal durante a pregação, mas é impossível eu não ler esse texto para os irmãos. Está lá em 1 Coríntios, eu vou até botar meu óculos, porque eu nem marquei a Bíblia. Para que a gente entenda por quê que Deus fortalece a gente na nossa fraqueza. Preste atenção. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. É exatamente isso que Paulo está falando aqui nesse texto. As cartas não se contradizem, as cartas têm um sentido. E Paulo aceita isso de muito boa vontade, que Deus o aperfeiçoe nas suas fraquezas, porque é na fraqueza que é demonstrado o poder de Deus. E ele se gloria nas suas fraquezas, com muita alegria e satisfação, porque é na fraqueza que Deus usa ele. Não é interessante? Gente, isso é muito interessante. A gente acha que nós somos super crentes, quanto mais nós tocamos, quanto mais nós falamos, mais nós estudamos, escrevemos, nós estamos contribuindo para o reino de Deus. Amém por isso. Mas está na palavra que Deus usa na fraqueza. Quando você se coloca na dependência de Deus, aí é que Deus usa. Ele se gloria nas fraquezas dele, então ele se orgulha das suas fraquezas, dos seus defeitos, para que o poder de Cristo repouse. Em algumas traduções está, resida ou habite sobre mim ou em mim, porque na fraqueza o poder aumenta e não diminui. E ele fala mais no versículo 10, ele fala: por isso me contento nas fraquezas. As fraquezas que são esse espinho na carne, os defeitos, os obstáculos, ele se contenta nisso. Ele se contenta nas ofensas. Paulo foi chamado de traidor, de blasfemo, ainda mais de tagarela. Sabe o que é tagarela? Aquele passarinhozinho que fica... Paulo falava. Quem é esse tagarela que está aí no pátio falando? Esse tagarela é um passarinho que pia muito, né? Então, as ofensas que foram dirigidas a Paulo. Você imagina um homem que tinha lugar no sinédrio, né? Que era fariseu de fariseus, ser chamado de traidor, de blasfemador, blasfemo, né? Para ele isso era uma apunhalada no coração. Ainda no texto de 2 Coríntios, um pouquinho para trás, do 22, a gente consegue entender que Paulo, do capítulo 11, versículo 22, a gente consegue entender que Paulo, ele estava muito chateado porque as pessoas não estavam respeitando o seu entendimento, a sua natureza, e estavam questionando o seu apostolado. Olha só, no versículo 22. São hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou.
São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sou ainda mais. Falo como se estivesse louco, tá? Ele está fingindo que tá se valendo disso. Falo como se estivesse louco. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicoteadas, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 dia e 1 noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigo entre os do meu próprio povo, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo em falsos irmãos. Em trabalho e cansaço, muitas vezes em noite sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio, com falta de roupa. Ainda assim, olha só quanta coisa que Paulo passava. E ele não podia, em momento algum, se valer disso. Ele não fazia questão. Ele está falando aqui, tá, entre parênteses, na tradução da maioria aqui, estou falando como se eu estivesse louco. Mas ele não está querendo ser arrogante. Ele está falando assim, se eu quiser, eu posso ser, mas eu não sou. Eu não sou porque Deus não quer que eu seja. Para conduzir a isso, orientar isso, Deus permitiu que Satanás me colocasse um espinho nessa carne. Paulo passou por dificuldades, como a gente acabou de ler. Fome, cansaço, ataques. Paulo foi picado por uma cobra na ilha de Malta. Passou por perseguições, e ele se contenta nas dificuldades, nas perseguições, nos açoites, nas expulsões, nos apedrejamentos, nas prisões. Ele se contenta nas angústias, no abandono das prisões. Paulo reclama que foi abandonado, nos ataques que recebeu e no questionamento da sua autoridade. Paulo se contenta nisso tudo, em vez de ser arrogante, porque ele era um apóstolo de Cristo. Quando sou fraco, é que sou forte. E aí vem o resgate do nosso tema. A arrogância da fortaleza ou a fortaleza da dependência. A sua autoconfiança versus a confiança em Cristo. A sua autoconfiança. Eu vou falar aqui uma coisa que talvez os irmãos achem estranho, mas que nós peçamos a Deus em oração que nos dê um espinho na carne. Na minha adolescência, eu frequentei a igreja presbiteriana Betânia, lá em São Francisco, em Niterói. Igreja que era do pastor Caio Fábio, ele já tinha saído, nem cheguei a ver ele lá. Mas eu lembro uma vez, numa reunião de oração, que o rapaz estava pedindo tribulação. Senhor, dá-me tribulação. Minha vida está muito boa. Às vezes a gente agradece pela vida boa e a gente pede uma vida sem dificuldades. Mas acontece que nas dificuldades que a gente tem, nas tribulações que a gente tem, é aí que nós somos fortalecidos. Às vezes a gente fala assim, não sei mais o que fazer, só Deus. O pastor Roberto fala muito isso, né? Já entreguei para Deus, só Deus que dá da gente na situação. Entregou para a pessoa que tem competência, finalmente, né? Às vezes a gente quer fazer uma coisa, acha que é competente, acha que tem poder, mas nós somos impotentes para fazer isso. Quando sou fraco, é que sou forte. Entregue sua capacitação e a sua confiança para Deus. Peça um espinho na carne, para que Deus te mantenha humilde, te mantenha contrito. Para que Deus coloque você no seu lugar de servo. Para fechar, irmãos, você sente que não está mais aguentando
Você sente que você chegou no limite das suas forças, da sua competência, da sua capacidade. Você já fez tudo o que podia e é incapaz de resolver o problema. Se sente fraco, cansado, impotente diante de alguma situação, talvez diante de alguma doença, talvez diante de alguma dificuldade financeira, diante de um problema familiar. Se você se sente impotente, se você se sente cansado e fraco, você está no caminho certo. É aí que Deus começa a agir, quando você para de se debater, quando você deixa as coisas na mão de Deus para Ele resolver. Se a sua vida já está nas mãos de Deus, não entregue a vida puxando ela de volta, ou segurando, como quem dá uma oferta, mas não sabe se vai dar essa oferta direito. Não, está aqui, Senhor, minha vida. Pode ficar com ela. E deixa Deus agir. Tenha fé. A palavra não mente. Deposite sua confiança em Cristo. Você tem a fortaleza, a arrogância da fortaleza? Você se considera muito forte? Ou você é dependente do poder de Deus na sua vida? Não peça a Deus para retirar o espinho, mas peça que o Senhor, que o seu poder repouse sobre ti, para que as suas obras não sejam graças a você, mas apesar de você. A começar de nós mesmos, nós aqui presentes, nós que estamos em casa nos assistindo essa pregação, coloque sua vida diante de Deus e deixa Deus agir. Reconheça suas fraquezas, reconheça sua impotência diante dos problemas. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor meu Deus, reconhecemos que somos fracos. Reconhecemos que, apesar de todo o esforço que nós fazemos, nada é diante daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Senhor, dá-nos o limite, dá-nos esse espinho para que nós não nos tornemos arrogantes pelos nossos caminhos, pelas nossas experiências. Não sejamos donos da verdade, mas contribuintes, com humildade, mas também com perseverança, Senhor. Que nós possamos entender a Tua palavra pelo Teu poder, além de entender a Tua palavra e a Tua doutrina, viver a Tua palavra e a Tua doutrina, para que a nossa vida seja sincera, porque nós estamos fracos, nós estamos tateando ainda, procurando ser santo, nós estamos na busca por intimidade com o Senhor nosso Deus. Senhor, esteja conosco, nos pega no colo, nos faz uma massa de moldar bem molinha, porque a massa aqui é muito dura, ela é mais difícil de ser moldada. Que nós estejamos sempre dispostos, que nós estejamos sempre entregues à Tua orientação, ao Teu poder, à Tua manipulação, em obediência a Ti, a Tua palavra, o Teu querer. Muito obrigado, Senhor, pela palavra desta noite. Que nós possamos refletir nela ao longo dessa semana.
esteja conosco nesse finalzinho de domingo, nesse início de semana. Guarda-nos, protege-nos, abençoa-nos, dá-nos força na nossa fraqueza, para que possamos aguentar as aflições, as tribulações, as dificuldades, as perseguições. Porque quando somos fracos, é que somos fortes. Muito obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia, que se renova dia após dia na nossa vida. Esteja conosco, perdoa nossos pecados, nossas omissões. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai Criador, as consolações, a orientação e a capacitação, a iluminação do Espírito Santo e as misericórdias de Jesus Cristo, nosso Salvador, Redentor e Senhor, seja com toda a igreja, em toda a face da terra. Amém.